Bom, agora para a gente encerrar esse diálogo inicial, gostaria aqui de agradecer de novo também o convite que aceitou prontamente aí o César Pinheiro Teixeira. O César, ele é sociólogo, professor do programa de pós-graduação em Sociologia Política da Universidade de Vila Velha, pesquisador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ, do Sociofilo e do Labemos. Então, César, obrigado de novo por aceitar nosso convite, né, e estar aqui com a gente, dividindo esse espaço hoje. Tem toda a palavra. Obrigado, Leonardo. Vai ser um desafio, né, falar depois do Fábio e depois do Carlos, que fizeram essas falas ótimas. E, enfim, um desafio trazer alguma contribuição aqui também. Mas antes de qualquer coisa, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Defensoria aí por esse convite, ao Patrick e ao Leonardo, que foi quem me fez diretamente o convite, né, para participar dessa mesa hoje. Essa mesa que, como bem disse a Natália, amplia a discussão sobre prisão, né, articulando aí os pesquisadores, defensores, familiares, egressos não, sobreviventes, como aprendi aqui também agora com o Fábio, né, mas uma variedade de pessoas, de pontos de vista sobre a prisão e de pontos de vista que se potencializam mutuamente, né. Eu acho que esse é um traço importante desse encontro também. Enfim, eu estou muito acostumado em falar, né, em espaços acadêmicos, congressos, seminários, essas coisas. Então, para mim também hoje tem um pouco o desafio de falar fora desses espaços, né? Me tira um pouco dessa minha zona de conforto da academia. É um desafio que eu acolho com prazer, assim, né? E é isso, né? Hoje, para mim, é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo e aprendendo um bocado com a fala dos meus colegas que me antecederam, mas também das minhas colegas de mesa, da mesa anterior, né? E também aí podendo compartilhar com vocês alguma coisa relativa à minha experiência nessa área, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. O ponto que eu quero explorar com vocês aqui hoje tem a ver, na verdade, né, com um ponto, uma questão comum para a maioria daqueles que observam a condição dessas pessoas que saem das prisões, né, conseguem passar pela prisão e sair das prisões, que é o seguinte, né, quer dizer, o fim jurídico da pena não necessariamente encerra o processo punitivo, né? Quer dizer, é esse ponto que eu quero destacar, né, e que tem a ver com como a cadeia produz, né, um certo fantasma que continua acompanhando os egressos sobreviventes, né, com uma certa desconfiança sistemática, né, que se produz sobre essas pessoas, essa marca indelével, né, que o Carlos tão bem falava, e que muitas vezes fecha as portas de maneira sistemática, né, para essas pessoas, e que impede essas pessoas de reconstruírem suas vidas após passarem pela prisão, né? E mesmo quando conseguem reconstruir, como também alertou o Carlos, muitas vezes ficam com esse estigma do ex, né? Com essa marca que fica lá, mesmo quando se consegue, egresso, ex, etc. Então, é engraçado que é exatamente isso, né? A ideia que dá é como se não houvesse saída possível do labirinto, né? Seguindo a metáfora. Se os egressos, né, são aqueles que são os sobreviventes do sistema, né, como muito bem disse o Fábio antes de mim, se os egressos são essas pessoas que, no final das contas, conseguem achar a saída do labirinto, que é o sistema prisional, e essas pessoas que ousam sobreviver, né, essas pessoas que ousam romper com os muros da prisão e sair dela, elas também pagam um preço alto por isso, né? É como se os egressos, né, é como se eles fossem punidos por serem egressos, por conseguirem ser sobreviventes, né? É como se eles fossem punidos por terem conseguido passar pela prisão e sair de lá, né? Como se eles fossem punidos por chegarem ao fim da prisão. E aí, quando seu processo punitivo, e aí quando saem, seu processo punitivo de alguma forma continua, né? Uma vez que essas marcas que a experiência prisional produz, né, essas marcas que eles carregam, muitas vezes dificultam muito a reconstrução das suas vidas, né? Em muitos casos.
É como uma vez eu ouvi de um entrevistado meu, que enfim, tinha uma passagem pela prisão, e ele disse o seguinte para mim: olha, você até pode sair da cadeia, mas a cadeia não necessariamente sai da sua vida. É uma coisa impressionante como fica ali como um fantasma te assombrando o tempo todo, né? E aí o que eu quero pensar um pouco aqui junto com vocês nessa noite é sobre essas marcas produzidas pela passagem de determinadas pessoas pela prisão e como essa marca está relacionada com processos sociais mais amplos, né? Como tanto a fala do Fábio quanto a fala do Carlos trazem esses processos sociais mais amplos também. Tem a ver com racismo, tem a ver com processos históricos, né, relativos à escravidão, relativos à abolição, relativos a como é que as instituições brasileiras de justiça, de polícia, etc., foram construídas, né? Processos sociais que têm a ver também com representações, né? O imaginário social a respeito do crime, do criminoso, da periculosidade, entre aspas, né? E aí sobre como essa condição de egresso, né, do sistema penal, na verdade, ela é, de certa forma, estruturalmente marcada por essa dimensão mais ampla, né? Que os colegas antes de mim já trouxeram vários aspectos desses processos sociais mais amplos. Mas, assim, antes de eu entrar nessa discussão, eu queria me apresentar aqui brevemente para vocês, né, um pouquinho da minha trajetória, até porque minha fala fica um pouco mais clara, né, para vocês entenderem melhor a partir de que lugar eu estou falando aqui, né? Então, sim, é isso, né? Eu sou um pesquisador, sou um sociólogo, e eu tenho, desde a minha graduação, me debruçado sobre uma questão que, de um ponto de vista assim, muito genérico, eu poderia dizer que é uma questão sobre como as pessoas transitam por diferentes mundos sociais, né? Como elas, em determinados momentos, entram em determinados mundos, como é que elas rompem com determinados mundos, como é que elas saem, como é que as suas trajetórias articulam diferentes mundos sociais, né? E entendendo que isso não é necessariamente um ato voluntarista, né? Como se fossem pessoas passando por um mercado de possibilidades e escolhendo aquilo que elas querem, né? Não é isso, né? Esse trânsito entre mundos é muito mais complexo. Mas é um pouco esse o desenho geral do que eu tenho pesquisado já há muito tempo, né? E aí, no meu mestrado, por exemplo, especificamente, eu fiz uma pesquisa sobre narrativas de conversão ao pentecostalismo, a igreja pentecostais, né? Eram narrativas de conversão de pessoas que haviam atuado especificamente no narcotráfico varejista de favelas e periferias aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu estou, enfim, minhas pesquisas foram todas aqui, no Rio Capital, e nesse cinturão aqui, desse entorno da Baía de Guanabara, né, que pega a Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, etc., né? Eu fiz essa pesquisa sobre essas narrativas de conversão de pessoas que passaram pelo narcotráfico em favelas, em periferias, e se converteram ao pentecostalismo, né? E é muito curioso que a essas pessoas se atribuía nesse contexto, né, dessas igrejas, se atribuíam a eles o rótulo de ex-bandido, né? Mais uma vez o fantasma do ex aí, como dizia o Carlos, né? Mas nesse contexto das igrejas, esse rótulo sugeria para essas pessoas, né, num primeiro momento, a ideia do ex-bandido sugeria alguém que tinha rompido com o mundo do crime, né? É uma pessoa que tinha deixado o mundo do crime para trás, né? Era curioso, porque algumas dessas pessoas, chamadas de ex-bandidos, algumas delas tinham passagem pelo sistema prisional, e outras não tiveram passagem, mas algumas tinham. E em relação a essas pessoas que tinham passagem pelo sistema prisional, eles aceitavam de uma forma razoável serem chamados de ex-bandido, inclusive alguns eles próprios se chamavam dessa forma, mas não aceitavam ser chamados de ex-detentos ou ex-presidiários. Porque para essas pessoas a nomenclatura ex-presidiário funcionava como um rótulo que, além de não demarcar nenhum tipo de rompimento lá com a sua atividade criminal do passado, ao contrário, pressupõe o contrário, né? Pressupõe uma certa confirmação dessa condição, né? Então, se por um lado esse ambiente da conversão religiosa, para algumas trajetórias, não em todas, né, para algumas, funcionava como um mecanismo assim, de limpeza moral, né? E aí essa categoria ex-bandido era até relativamente bem aceita pelas pessoas. Por outro lado, a passagem pela prisão tinha um efeito oposto, né? A categoria de ex-detento ela produzia uma espécie de poluição moral, né?
Enfim, depois do meu doutorado eu ampliei um pouco o escopo empírico da minha pesquisa e, além das conversões, eu também fui estudar trajetórias de pessoas que saíam do crime e iam trabalhar em alguns projetos de algumas ONGs, ou que acessavam o mundo do trabalho formal, tal, através de alguns projetos de ONG também. E também estudei a polícia, né? Especialmente a letalidade policial e essa lógica da morte. Então, no meu doutorado, eu pesquisei práticas, né, que estão muito presentes no imaginário popular como soluções para o crime, entre aspas, né? A conversão religiosa, a inclusão social e a morte. E mais recentemente, no pós-doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre os chamados, né, benefícios penais, né? Uma pesquisa que envolveu estudar o trabalho de técnicos, de juízes, de agentes penitenciários e também a experiência de pessoas em liberdade condicional, por exemplo. Mas eu não vou entrar nessas pesquisas hoje, né? Hoje eu vou optar por fazer uma fala mais genérica, né, por conta do tempo, e chamando a atenção, na verdade, para um traço que atravessa todas essas pesquisas que eu produzi, e que tem a ver com a utilização de um conceito sociológico, que é o conceito de sujeição criminal. Assim, de maneira geral, esse conceito, essa ideia de sujeição criminal, ela tenta entender as entranhas, digamos assim, de uma ideia do senso comum que é extremamente forte no imaginário social, né? Que é a ideia de que o crime não estaria num evento, não estaria naquilo que a pessoa faz, mas naquilo que a pessoa é, né? Essa ideia que está no senso comum de que algumas pessoas, né, teriam uma relação com o crime de naturalidade. O crime seria parte da sua subjetividade, né? É um absurdo do senso comum, mas é um absurdo muito forte, que está na cabeça dos policiais, que está na cabeça dos juízes, que está na cabeça dos promotores, que está na cabeça de alguns defensores e que, de forma muito perversa, muitas vezes está na cabeça dos presos também e de pessoas que não são presas, mas que, enfim, estão no universo da popular, né, da cidade, das favelas, das periferias, etc. E esse conceito, né, de sujeição criminal, ele procura mostrar como a sujeição criminal, na verdade, é um processo, né? Ele procura mostrar como esse processo de sujeição criminal, né, ou seja, relacionar alguém a essa condição que seria supostamente intrínseca ali à subjetividade da pessoa, né? O conceito procura justamente mostrar como esse processo afeta desigualmente as pessoas. Então, ele procura desvendar e desvelar um processo, uma dimensão muito cruel da desigualdade social no Brasil, né? Então, essa ideia da sujeição criminal, ela lida com essa coisa desse imaginário social mais amplo, que é uma ideia de que as pessoas são divididas, né? Existem os bandidos e existem os não bandidos, né? Há pessoas que cometem crimes e que não são afetadas pela sujeição criminal. E há pessoas, né? Há pessoas que cometem crimes e que ninguém diz deles que são bandidos de fato, né? Quase como se fosse um acidente de percurso na vida da pessoa, e eu vou entrar nisso daqui a pouco. E há pessoas que sequer cometem crimes e que ainda assim são, nesses casos, afetados pela sujeição criminal, né? São muitas vezes antes da pessoa, né? A pessoa não sequer cometeu qualquer crime e já é acusada socialmente, muitas vezes acusada formalmente por instituições policiais, por exemplo, né? Como bandidos, né? Então, um exemplo rápido para a gente entender a especificidade disso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, como é que a palavra bandido é usada, né? Uma certa dimensão da lógica como as pessoas usam a palavra bandido, né? Por exemplo, quando ela é usada para falar de um criminoso de colarinho branco, e muitas vezes ela é usada, né? O pessoal chama alguns políticos, tal, alguns empresários de bandidos, tal, mas quando ela é usada para falar de um criminoso de colarinho branco, tem uma intenção que a intenção é ofender, a intenção é rebaixar, a intenção é xingar, a intenção é atingir moralmente alguém, né? Quando ela é usada para se falar, por exemplo, de traficantes de áreas pobres, de favelas e de periferias, o uso muda. Já não se trata mais de um uso que as pessoas fazem para ofender, é um uso descritivo.
Quando as pessoas dizem um menino do morro, um menino da favela é bandido, né? Muitas vezes alguns jornalistas fazem isso, né? Fazem num tom de constatação de algo que seria óbvio para eles, e não como um tom de ofensa, né? Então, essa própria lógica de como a palavra bandido é usada é um exemplo interessante de como funciona a sujeição criminal. Um outro exemplo rápido, né? E esse é retirado de uma pesquisa de uma colega minha, uma colega que se chama Andréia Ana, hoje ela está no Rio Grande do Sul, e ela fez pesquisa em delegacias. E lá, né, em uma delegacia que ela fez pesquisa, aqui, na época que ela estava no Rio de Janeiro ainda, ela observou uma situação de 2 prisões. Foram 2 garotos acusados de tráfico, né, que foram presos e levados para a delegacia. Só que um desses garotos era de classe média, era branco, era universitário. E o outro era negro, favelado. Na prisão do traficante de classe média, ela observa uma situação muito interessante, que é uma espécie de comoção entre as pessoas presentes, né? As pessoas presentes, os policiais, as pessoas que estavam ali, alguns familiares, advogados, na prisão desse garoto de classe média, se perguntavam: o que deu errado com esse rapaz? Esse rapaz é de boa família? Esse rapaz tem escolaridade? Esse rapaz cheio de oportunidades na vida, né? O que deu errado com ele para ele virar traficante? Essa era a pergunta que as pessoas presentes no local se faziam, né? E na prisão do jovem negro que vinha da favela, não tinha nenhum tipo de comoção. Ninguém se perguntava o que havia dado de errado com aquele rapaz. Aquela prisão daquele jovem negro de favela era lida por aquelas pessoas com uma certa naturalidade, como se ser preso fosse parte do que era esperado para aquele rapaz. Então, um pouco desse tipo de distinção, né, que essa ideia da sujeição criminal nos ajuda a dar conta e nos ajuda a entender, né, como há um processo de seleção social que atribui a determinadas pessoas uma relação de suposta naturalidade com o crime, né, de pessoas que são vistas como aquelas que carregariam dentro de si o crime, e outras pessoas não, onde o crime seria um acidente de percurso e subjetivamente elas não seriam assim, né? A produção desse tipo de acusação, que vai, né, pensar o crime como algo que está na subjetividade de alguém, esse tipo de coisa, a produção desse tipo de acusação está atrelada a um processo histórico muito complexo e amplo, que tem a ver com a nossa história escravocrata, como bem lembrou tanto o Fábio quanto o Carlos, que tem a ver com a forma como as instituições brasileiras, depois, no período republicano, produziam ordem, né? Ordem entre aspas, tanto ordem legal, como ordem moral, como a ordem social de uma forma mais ampla, né? E que era atravessada por uma série de preconceitos de classe e pelo racismo e por uma série de coisas, inclusive questões de gênero também entram aí. Só que eu não vou entrar nesses detalhes, né? Porque isso, enfim, acabaria tomando meu tempo e me levando para uma outra apresentação. Mas o que eu queria marcar é isso, né? É que esse processo de sujeição criminal ele tem uma história, ele não é algo que está aí dado no espaço-tempo, né? Ele tem uma história e no Brasil a história dele está enraizada muito fortemente, tanto no período escravocrata, como na forma como a abolição aconteceu, como também nos anos 50, com os grupos de extermínio, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, que aqui hoje no Rio de Janeiro, né, se metamorfoseou em milícias, etc. Então, tudo isso tá enraizado nessa história complexa e uma história da violência brasileira também, né? Mas voltando à questão da prisão, eu queria dizer que a prisão, nesse sentido, ela, em boa parte das vezes, não é algo que produz uma marca em quem por ela passa, mas é ela própria o resultado de uma marca anterior e que tem a ver com a sujeição criminal, com essa seleção social de pessoas que teriam supostamente uma subjetividade marcada pelo crime, esse tipo de coisa, né? Em certa medida, é um pouco por isso, né, por essa razão, que o fim jurídico da pena não faz necessariamente cessar o processo punitivo em muitos casos, né? Porque o processo punitivo de muitas pessoas já se inicia antes mesmo da sua incriminação formal, da sua punição formal, o que é impressionante, é absurdo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos grupos de extermínio, né, na atuação das milícias, ou mesmo na atuação formal das polícias, né, como nessa chacina agora produzida pela Polícia Civil aqui no Jacarezinho, né, que é a mais letal
mas não é a única, e infelizmente, muito possivelmente não vai ser a última, né? A gente pode observar como esse fantasma da punição, né? Essa ideia de fazer sofrer a determinadas pessoas que essas instituições, esses atores ligados a essas instituições consideram como portadores do crime em sua subjetividade, né? Como é que isso está ali fortemente presente muitas vezes antes de qualquer passagem formal pela justiça ou pela prisão, né? E aí, nesse sentido, né, a passagem pela prisão, ela pode significar para algumas pessoas um aprofundamento de um processo social mais amplo, né? Que é o processo da sujeição criminal, né? Significa adicionar uma camada a mais de sofrimento, uma camada a mais de significado também a esse processo, né? Então, nesse sentido, para algumas pessoas, e certamente para o grosso da população carcerária, né, a prisão é parte do processo de sujeição criminal, ela é uma etapa desse processo. E para algumas outras, ela é um início, né? Muitas pessoas vão ter contato com esse tipo de acusação ali no momento em que elas começam a sua experiência prisional. Mas muitas outras, já antes de qualquer experiência prisional, já sentiram na pele esse tipo de acusação que é tão forte, né, no nosso contexto. Isso também é importante, né? Essa especificidade que a sujeição criminal traz é importante para a gente entender que a prisão também não atinge a todos da mesma forma, né? Quer dizer, a passagem pela prisão tende a deixar marcas mais profundas e mais problemáticas naquelas pessoas que, antes da prisão, já eram afetadas muito fortemente pela sujeição criminal, né? Essa condição de sobrevivente, né? E agora eu vou falar de egresso mesmo, por exemplo. A condição de egresso daquele traficante de classe média que foi preso lá, tal, ela não é a mesma condição de egresso do traficante de origem pobre. Os dois sobrevivem de maneiras distintas, né? A condição de egresso de uma liderança do tráfico, muitas vezes, não é a mesma condição de egresso de alguém que ocupou uma hierarquia mais baixa, por exemplo, né? A condição de egresso de alguém que cumpriu uma pena por estupro, muitas vezes não é igual à condição de egresso de alguém que foi acusado de tráfico. Então, há pontos em comum, né, em tudo isso, mas há muita diferença também, né? Então, são atores são pessoas que percorrem caminhos distintos nesse labirinto que é o sistema prisional e que muitas vezes é a vida pós-sistema. Eu estou completamente de acordo com a crítica do Carlos, a metáfora do labirinto, mas para muitas pessoas é assim, né? Para muitas pessoas, depois que elas saem, de fato, é uma sensação de estar perdido no mundo. Para muitas pessoas que passam pela prisão, isso acontece ali na concretude da vida delas, né? Certo, E aí, desculpa interromper, mas só para avisar, tem mais 2 minutinhos, tá? Tá bem, eu já vou terminar. E aí eu queria, enfim, dizer o seguinte, né? Como é que a gente lida com isso, né? Por exemplo, como é que a gente lida com esse tipo de estratificação social que divide a população carcerária, muitas vezes, entre recuperáveis e irrecuperáveis, né? Entre pessoas em cujas trajetórias o crime é considerado um acidente de percurso e outras pessoas que são pensadas como sendo intrinsecamente criminosas, né? O que, na atualidade, né, em termos de imaginário social mais amplo, assim, é apresentado como alternativa a isso, né? A sujeição criminal ela tem uma coisa importante, né, que ela fundamenta uma distinção de caráter social mais amplo, que é a de que supostamente há pessoas que se envolvem com crime, mas que não seriam essencialmente criminosas, e que há pessoas que se envolvem com crime justamente porque teriam sua essência criminosa, né? Então, a sujeição criminal produz esse tipo de distinção, por exemplo, né? Essa lógica que divide as pessoas entre recuperáveis e irrecuperáveis. Isso é parte da lógica da sujeição criminal, né? Os chamados de recuperáveis são pessoas que, por exemplo, supostamente entrariam no crime, mas seriam vistos como pessoas que poderiam sair dele. E os irrecuperáveis como pessoas que jamais conseguiriam romper com o crime, né? E muitas vezes essa lógica, esse tipo de lógica é acionado por agentes penitenciários, por juízes, por exemplo, né? E por outros atores dentro das instituições, mas de forma muito perversa, muitas vezes
esse tipo de lógica é acionada pelos policiais, né? Muitas vezes os policiais argumentam em favor da morte, da lógica da morte, porque eles dizem não há outra coisa que se possa fazer com essas pessoas porque seriam irrecuperáveis, né? E aí seria necessário matar. E a irrecuperabilidade, né, ela é um pacote. Pensar recuperação, não tem como pensar recuperação sem pensar em irrecuperabilidade, né? Então é um pouco, e esse pacote que produz esse tipo de lógica, né, tá associado à sujeição criminal. E aí o que interessa, em termos de ação política, não é separar recuperáveis de irrecuperáveis, ressocializáveis de irressocializáveis. Isso seria continuar preso à lógica da sujeição criminal. O que interessa é justamente produzir caminhos que permitam a gente escapar a essa lógica de sujeição, escapar a essa lógica de essencialização do crime em determinadas pessoas, né? E essa lógica está na raiz do encarceramento em massa, na raiz da seletividade penal, que, unida ao racismo estrutural, pune muito mais negros do que muito mais negros e pobres, né? E também está na raiz da letalidade policial, que também articulada com o racismo mata a população, muito mais a população com o mesmo perfil, né? Então, um pouco isso, né? Como é que a gente lida com isso, né? Com esse tipo de estratificação, como é que a gente lida com os efeitos da sujeição criminal no cotidiano das prisões e no cotidiano das periferias urbanas, de uma forma geral, né? E aí a pergunta que eu acho importante é de que maneira a gente pode enfrentar e interferir nesse processo social perverso que atribui a algumas pessoas uma suposta condição natural de criminoso, né? Em que medida, por exemplo, o direito está oferecendo para a gente instrumentos para enfrentar e desconstruir a sujeição criminal, em que medida, muitas vezes, o direito pode reforçá-la, pode até reproduzi-la, né? Então, uma pergunta importante é essa, né? Como é que se lida com isso? Quais são as ferramentas e quais são as ações políticas que podem nos guiar para um caminho alternativo a esse, né? E só para terminar, ressaltar que essa é uma lógica muito perversa, né? Que ela está na cabeça dos policiais, promotores, juízes, mas às vezes está na cabeça dos próprios presos também, né? Eu entrevistei muita gente que estava ligada ao narcotráfico aqui no Rio de Janeiro e era muito impressionante como eles, quando rompiam com crime, tendo passagem pela prisão ou não, mas quando rompiam com crime, me narravam coisas do tipo: poxa, é muito difícil sair do crime, as pessoas não dão oportunidade para a gente conseguir trabalho, a gente fica com uma marca que nunca se apaga, tal. E aí teve uma situação onde eu entrevistei um rapaz e a gente conversava exatamente sobre isso, mas no momento em que eu estava fazendo a entrevista com o rapaz, estava passando um programa na televisão e a gente estava assistindo a televisão também, e esse programa mostrava um estuprador sendo acusado, num desses programas populares tipo o Balanço Geral, né? E o rapaz, nesse momento, ele para de contar a história e começa a contar como é que ele tinha, na verdade, matado vários estupradores, né? Como é que esses caras são monstros e tal. E aí eu resolvi provocá-lo, né? E aí disse para ele: mas, pô, você estava me contando justamente da sua dificuldade, de como é que é difícil ter uma segunda chance, como é que é difícil reconstruir a vida. Esse cara, esse estuprador, ele não merecia também uma segunda chance, uma oportunidade de reconstruir a vida dele? E ele disse para mim: não, eu sou uma pessoa recuperável. Esse cara não, esse cara é um monstro, esse cara tem que morrer. Então, como na própria cabeça desse cara, toda essa lógica da sujeição criminal também operava e ele replicava sobre um outro personagem tudo aquilo que policiais diziam sobre ele, sobre como o traficante também merecia morrer e tal. Então, toda a lógica da sujeição criminal também vai se replicando numa lógica de espelho que é muito complicada. Então, se trata de um processo social perverso, aprisionador, em certo sentido. E aí é isso, um pouco a reflexão segue por aí, né? Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente interrompe esse circuito macabro da sujeição criminal, né? Eu fico por aqui, então. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que eu já consegui ajustar aqui o que eu tinha preparado para hoje. Obrigado, Leonardo, mais uma vez. Obrigado a todos aí. Um abraço.
César, eu que agradeço aí pela brilhante fala em relação a esse tema tão espinhoso e tão pouco debatido, né? Acho que são algumas falas tuas aí que marcam esse processo perverso e contínuo, né, que acontece em relação à população que é aprisionada, né? Fico aqui com uma das suas falas aqui, que egressos são punidos por conseguirem sair, né? Acho que é exatamente isso, né? Não bastassem as várias violações, os vários processos desumanizantes que ocorrem antes e durante o cárcere, tem essa perpetuação, né, que insiste em continuar e teme em continuar, né? Por exemplo, agora esse retorno, né, da multa penal como sanção aí penal, né, o retorno da multa como sanção penal, que agora tem que se travar novamente esse debate, já não bastasse todos os efeitos civis que a multa acaba causando, né? Obrigado mesmo, César, por ter aceitado o convite e dividir essa sua experiência conosco.